Senhor Jesus. Amém, amados. Graças ao Senhor por mais esse dia. Ó Senhor Jesus, hoje nós vamos desfrutar da terça-feira do alimento diário, da quarta semana. E o ler com oração diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Isso está em Lucas 4:18. O título da terça-feira é Os componentes da igreja e o segredo para vencer a morte. Ó Senhor Jesus! No que diz respeito ao cuidado com as pessoas, há 2 versículos que mudaram meu foco no ministério que Deus me deu. Leiamos. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos. E deu vista a muitos cegos. Isso está em Lucas 7:21. Nesse versículo, vemos o resumo: moléstias, que são as doenças físicas. Não são poucas as pessoas pelas quais oramos nas ruas que pedem por cura física. Flagelos são aflições de origem psicológica, mental e emocional, tal como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, etc. E espíritos malignos, que são as doenças espirituais, como pessoas que veem vultos, têm visões, não conseguem dormir e têm pesadelos. No versículo seguinte, vemos o resultado do ministério do Senhor Jesus. Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Esses são os que se achegam à igreja: os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres. Em síntese, a igreja é composta pelos tições retirados do fogo. Isso está em Zacarias 3:2. Essa afirmação nos remete ao que o irmão Dong Yulan tanto nos falou e com muita propriedade. Esses tições são os materiais para a edificação da igreja. Na ocasião dessa afirmação, foi feito um quadro de uma mão estendida à outra que saía de dentro do fogo, sendo esta um tição tirado do fogo. O propósito de Deus, ao nos tirar do fogo, é dar início à sua obra de transformação, isto é, Ele está transformando os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, os mortos e os pobres em sua feitura, do grego obra-prima, que é a igreja. Mas na igreja, muitos de nós ainda precisam ser curados, pois carregamos conosco nossos traumas, em alguns casos desde a infância. Coisas que não queremos abrir a ninguém e que afetam nossa autoestima, como, por exemplo, jovens e adultos com conflitos de identidade sexual, problemas conjugais associados à violência doméstica e agressões físicas sofridas dos pais. Isso tudo é morte puxando-nos para baixo. No entanto, Deus quer transformar-nos em ministros da nova aliança, resultando em glória para Deus. Assim como a igreja é composta de péssimos materiais sob a transformação de Deus, a genealogia de Jesus igualmente não era composta de excelentes ancestrais. Vejamos 4 casos relevantes nessa questão. Tamar cometeu incesto com seu sogro com o fim de suscitar descendência a seu marido. Raabe era uma prostituta em Jericó, uma pessoa rejeitada, marginalizada socialmente. Ruth, uma moabita, desprezada, ignorada e também marginalizada. Não teria chance de estar entre o povo de Deus, pois seu ancestral era fruto de relação incestuosa. Batseba sofreu abuso do rei Davi, que ainda matou seu marido. A despeito de seus históricos, aprove a Deus redimi-las e incluí-las na genealogia de seu filho, pois nosso Deus é de inclusão e não exclui ninguém, nem olha o exterior. Querido leitor, talvez você esteja passando por situações de morte, desesperando-se até da própria vida. Essas palavras que Paulo falou não se aplicam apenas a si mesmo, mas a você também. Senhor Jesus. Não perca a esperança, aprenda a depender do Senhor, pois Paulo afirma:
para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Será uma glória para Deus sairmos da situação de morte em que estamos, e Ele um dia nos apresentar como ministros da nova aliança. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Ainda com respeito aos componentes da igreja, leiamos: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Esses são os componentes da igreja hoje. Esses são os irmãos dos quais devemos cuidar. Muitos dos que estão entrando recentemente no viver da igreja provém dessas situações e de famílias desintegradas, pessoas abaladas emocionalmente, espiritualmente mortas e outras fisicamente debilitadas. Como ministros da nova aliança, precisamos trazer a ressurreição a essas pessoas, mas primeiramente precisamos ter experimentado essa ressurreição. O ministério da nova aliança é o ministério do Espírito, o ministério da vida, o ministério da glória, o ministério da justiça e o ministério da ressurreição. Este último transforma as situações de morte em vida. Ele nos livrou no passado, nos livra hoje e nos livrará no futuro. De quê? Da morte. Ele não nos isenta de passar por tribulações, mas nos livra da morte. As aflições e tribulações pelas quais passamos são permitidas por Deus, sob medida a cada um de nós. Não precisamos orar pedindo sofrimentos. O que Deus mediu para nós é mais do que suficiente. Em meio à situação de morte, apenas peça a Deus que Ele nos ressuscite, pois nos garantiu o livramento para o passado, presente e futuro de tão grande morte. O segredo prático do apóstolo Paulo para vencer as situações de morte pelas quais passou está no seguinte versículo: A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Vimos na semana anterior que a consciência é uma das 3 partes do espírito humano. Desse modo, Paulo vivia no espírito. Embora tivesse uma humanidade vulnerável como a nossa, percebida pela maneira como ele expunha seus sentimentos e conflitos, ele era um ser humano com uma característica muito especial. Vivia no espírito. Esse também deve ser o nosso viver. Hoje, a tendência mundial da sociedade, com seu estilo de vida, nos leva a viver cada vez mais na mente, induzindo-nos a ser autossuficientes. Contudo, na cultura de Deus, aprendemos a viver segundo o Espírito. Que os queridos líderes das igrejas exercitem mais seu espírito e conduzam as igrejas no Espírito. Dessa forma, teremos igrejas saudáveis. Ajudemo-nos uns aos outros a exercitar o nosso espírito. Aleluia! Amém, irmãos? Aleluia! Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, na terça-feira a gente viu o quanto, nós precisamos estar ajudando as pessoas, cuidando das pessoas, E já em Lucas 7, versículo 21, nós vemos ali o Senhor curando, 3 classes de pessoas, Aqueles que tinham moléstia, que são problemas físicos, como alejo, pessoas que tinham problemas de cegueira, pessoas que eram coxas. Tinha também aqueles que tinham flagelos, que eram os problemas psicológicos, Tinham problemas de ansiedade, síndromes do pânico, problemas de depressão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E por último, tinha aqueles que tinham espíritos malignos, Que eram aqueles que tinham problemas espirituais, aqueles que tinham pesadelos, não dormiam bem, tinham visões. Então, essas 3 classes de pessoas, irmão, o Senhor curou lá em Lucas. E são esse tipo de pessoas, que nós nos deparamos, sempre que
saímos para pregar o Evangelho. Né? Quando a gente estava na tenda de oração, a gente se deparava demais com esse tipo de pessoa, não é? As pessoas pediam muitas orações. Por isso que nós precisamos estar abertos e disponíveis a cuidar das pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, o Senhor é aquele que sempre está libertando-nos, né? Ó Senhor Jesus. Lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, mostra lá que um tição, irmãos, foi tirado do fogo. Amém? Você imagina quem é aquele tição? Quem foi aquele tição? É exatamente, irmão, foi você. Tá? Foi eu. Ó Senhor Jesus. Mas eu lhe pergunto, você se fosse fazer uma obra, uma reforma na sua casa, você compraria um material de péssima qualidade? Não? Eu também não, irmãos. Só que o Senhor, irmãos, Ele comprou com o seu próprio sangue. Materiais de péssima qualidade. Os tijolos eram tortos, a areia cheia de pedra, o cimento estava vencido. Olha os materiais que Ele adquiriu. E Ele levou, irmãos, para a igreja, né? E na igreja, Ele tem trabalhado com esses que Ele tirou do fogo, com esse tição que Ele tirou do fogo. Até a sua vinda Ele vai estar trabalhando em nós. Não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus. E o desejo dele é nos tornar em suas obras-primas. Ó Senhor Jesus. Ó amado Senhor. Hoje, irmãos, nós ainda precisamos estar sendo curados. Amém? Né? A gente sabe que tem pessoas ainda que já estão na igreja, mas tem muitos conflitos, né? Problemas de identidade sexual, né? Problemas com relacionamento, com o cônjuge, problema entre os irmãos. E são N problemas, né? Então, nós ainda precisamos ser mais curados. Para isso, a gente precisa estar sempre aberto, irmãos. Abertos ao trabalhar do Senhor. Ou a gente não crê que Ele realmente pode nos curar totalmente, não é? Então, irmão, vamos nos abrir. Se a gente tem algum conflito, né, do passado em nossas vidas, vamos nos abrir ao Senhor. Ele pode nos curar totalmente, amém? Ó Senhor Jesus. Ainda nós vamos ver tipos de pessoas, irmãos, que sem dúvida nenhuma não estariam qualificadas aos olhos humanos a participarem da genealogia do Senhor, não é? Ali em Mateus 1. E a gente vê lá 4 tipos de mulheres que certamente, irmãos, elas não estariam participando da genealogia do Senhor se alguma pessoa de forma natural fosse colocá-las, não é? A gente vê o primeiro caso, uma delas chamava Tamar, né? A Tamar, ela cometeu incesto com o Judá, né? Para gerar um descendente para o seu esposo, né? Ó Senhor Jesus. Por conta disso, ela não estaria na genealogia do Senhor. A segunda delas era Raabe. Raabe, a gente sabe da história de Raabe, né? Ela era uma prostituta em Jericó e certamente, irmãos, era marginalizada ali, né? E a gente sabe que os espias, né, quando foram enviados até Jericó, Raabe os escondeu, né? E pela madrugada ela fez com que eles descessem pela muralha e até ir embora. E a gente sabe que toda a família de Raabe, né, ela foi salva, não foi morta quando os israelitas entraram ali em Jericó. Ó Senhor Jesus. A terceira pessoa é a Ruth, né? A Ruth ela não entraria também porque ela era moabita. E a gente sabe que os moabitas, né, também foram gerados de uma união incestuosa. O Ló com as suas 2 filhas. Senhor Jesus. Também, por último, a gente vê a Batseba, né? Ela que tinha como esposo Urias, um soldado do exército israelita, e o rei Davi se engraçou dela, né? E eles coabitaram, né?
E isso tem o nome de adultério, né? E depois ele ainda mandou que ele fosse colocado na frente da batalha, na parte onde tinha os homens maus ali, que era justamente para tirar a vida dele. Então a Batseba também entraria. Mas a gente vê com isso o que, amados? É que o Senhor é um Deus que ele não despreza ninguém. Ele sempre quer incluir as pessoas, amém? Ele quer nos transformar. Como transformou a vida de cada uma dessas mulheres? Senhor Jesus, hoje, nos nossos dias, mais do que tudo, né? Nós, como ministros da Nova Aliança, precisamos estar vivendo e andando no Espírito, amém? Você está encorajado? Por isso eu queria lhe convidar a invocar. Quanto mais você invocar o Senhor, irmãos, você vai estar no Espírito, você vai estar adentrando e provando das maravilhas de Deus. Ó Senhor Jesus, que você possa desfrutar e compartilhar, amém? Louvado seja o Senhor.